Ludmila Lins Grilo. Queria cumprimentar o presidente da mesa, o deputado Alberto Neto, também agradecer ao excelentíssimo deputado Fábio Tradi pelo convite que me fez, né, para participar dessa audiência pública. Como foi feito muito em cima da hora, eu acabei não conseguindo desmarcar as minhas audiências, mas como havia a possibilidade de participação por videoconferência, eu aceitei porque o tema é bastante importante. Então, cumprimento a todos, boa tarde também os senhores deputados presentes ao grupo de trabalho. Vamos lá, eu vou trazer algumas considerações aqui, um pouco teóricas, e também vou trazer alguns aspectos práticos. Eu sou juíza de direito de uma cidade de interior, né? Aqui as audiências de custódia começaram a acontecer há bem pouco tempo, que o Tribunal de Minas regulamentou para as comarcas do interior há pouco tempo. Então, já passei por algumas situações e já tenho algumas considerações a fazer. Primeiramente, é preciso salientar que as audiências de custódia, elas não são previstas em nenhuma lei brasileira. Não existe previsão legal e não existe previsão sequer constitucional. Ela não é prevista em lei nem em Constituição. Ela é fruto de ativismo judicial perpetrado pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que elaborou a Resolução 213 de 2015, né, com base em dois diplomas internacionais. O Pacto de São José da Costa Rica, né, Convenção Americana dos Direitos Humanos, e o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas. Então, não existe lei, não existe Constituição. Toda audiência de custódia no Brasil, ela tem base nesses dois diplomas convencionais, digamos assim, são dois pactos internacionais. E esses dois pactos são expressamente mencionados na Resolução 213 do CNJ. Então, nós partimos do seguinte pressuposto: não é previsto na Constituição, não é previsto na lei, é previsto em dois pactos. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos ver o que diz esses dois pactos internacionais e vamos ver se eles realmente falam isso que está dizendo na resolução do CNJ. Então, eu vou ler aqui, não é invenção minha, eu vou ler exatamente o que diz o artigo 7º, item 5 do Pacto de São José da Costa Rica. Diz o seguinte: que toda pessoa presa, detida ou retida, deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz ou, prestem atenção, ou outra autoridade autorizada por lei a exercer funções judiciais. Então, veja bem, o Pacto de São José da Costa Rica não diz que ele deve ser apresentado exclusivamente a um juiz. O próprio pacto fala que pode ser um juiz ou pode ser uma outra autoridade que exerça funções judiciais. Não diz o nome dessa autoridade, mas daqui a pouco eu já vou dizer qual que é. E vamos, então, passar para o próximo pacto. Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas. Artigo 9º, item 3. Ele diz o seguinte, tá? É o segundo pacto sobre o qual a audiência de custódia se fundamenta, segundo o CNJ. Qualquer pessoa presa, encarcerada em virtude de infração penal, deverá ser conduzida sem demora à presença do juiz ou outra autoridade habilitada por lei a exercer funções judiciais. Então, veja bem, os dois pactos internacionais que fundamentam a audiência de custódia prevêem duas possíveis figuras para o preso ser apresentado. O juiz, ok, ele aparece nos dois pactos, e os dois pactos mencionam outra autoridade. Só que até agora, no debate público, eu não vi nenhuma pessoa dizer quem seria esta outra autoridade mencionada nos dois pactos internacionais. E eu vou dizer qual que seria a minha interpretação e a interpretação de muita gente sobre qual seria essa outra autoridade. Evidentemente, a outra autoridade que profere decisões no momento de um flagrante, toma medidas administrativas, toma decisões a respeito de arbitramento de fiança, relaxamento de prisão ilegal, enfim. Esse tipo de decisão, em princípio, cabe ao primeiro juiz da causa criminal, que seria, evidentemente, o delegado de polícia. Então,
tanto o Pacto de São José da Costa Rica como o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas prevêem essas duas possíveis autoridades para a entrega inicial do preso. Só que essa segunda parte, essa outra autoridade, é excluída do debate público. Ninguém quer que saibam que esses dois pactos prevêem uma outra figura como sendo também a figura responsável por ouvir o preso inicialmente. E você vê que também nenhum dos dois pactos prevê uma audiência de custódia. Prevê que ele deve ser conduzido sem demora a essa autoridade. E não diz para fazer o quê? Para ser conduzido sem demora, essa autoridade vai analisar a legalidade daquele flagrante. Uma outra coisa que também não é dita no debate público, pelo menos está aparentemente sendo deturpado por algumas figuras que estão participando desse debate, é a respeito da análise da prisão em flagrante pelo juiz. Então, está sendo dito por aí que o juiz ele não tem nenhum contato nem com o preso e nem com os fatos e só vai ter contato com esses fatos no momento da audiência de instrução. O que não é verdade. Pelo menos quem é advogado sabe muito bem que o juiz sempre, em 100% dos casos de flagrante, mesmo antes da audiência de custódia, ele sempre teve contato com o fato através da entrega do auto de prisão em flagrante. O auto de prisão em flagrante é um documento, vem várias páginas, vem a manifestação do policial que prendeu, a oitiva das testemunhas, a oitiva, inclusive, da pessoa presa. Tudo vem ali reduzido a termo e é entregue ao juiz em 24 horas. Ou seja, é mentira que o juiz não tem contato nenhum com os fatos e nem fica sabendo e não tem a oportunidade de analisar a legalidade daquele flagrante. Isso sempre foi feito, sempre antes e depois da audiência de custódia. Isso sempre aconteceu. O juiz sempre analisou a legalidade do flagrante, inclusive isso é previsto no Código de Processo Penal, né? O juiz, quando ele recebe o auto de prisão em flagrante, ele toma conhecimento dos fatos, ele relaxa a prisão ilegal, se ele entender que aquela prisão é ilegal, como acontece muitas vezes, ele pode converter aquela prisão em prisão preventiva, ou ele pode também arbitrar fiança ou conceder a liberdade provisória. Enfim, o juiz ele sempre teve a oportunidade de se manifestar nos flagrantes. Ele simplesmente não era posto frente a frente com o preso, mas ele tinha contato com o que diz o preso, ele lia tudo o que dizia as testemunhas, ele lê tudo o que diz o policial militar e ele analisa todos os fatos e decide a respeito sobre se aquele preso deve permanecer preso ou deve receber uma liberdade provisória, enfim, ou deve ter sua prisão relaxada. Então, o juiz sempre teve e continuará tendo contato com os fatos, independentemente de audiência de custódia ou não. Então, vamos lá. Sobre a audiência de custódia em si, o que mudou, então, com a audiência de custódia? A diferença é que o juiz ele é posto frente a frente com o preso. Só que o que também não é muito dito no debate público é que o juiz ele é proibido, compreendam, proibido de fazer qualquer pergunta. Sabe sobre o quê? Sobre o fato criminoso que aconteceu. Pois é, isso não é dito, mas eu vou dizer aqui. A resolução proíbe que o juiz faça qualquer pergunta sobre o fato, o crime que acabou de ser cometido. Tá certo? Isso não é dito. Então, as pessoas perguntam, poxa, então, mas o que o preso vai fazer lá diante do juiz? Essa pergunta eu também faço para os senhores. O que o preso, já que o juiz não pode perguntar nada sobre o crime que acabou de ser cometido, o que o preso vai fazer lá na frente dele? Eu vou dizer o que o preso vai fazer lá na frente dele. A resolução manda que o juiz pergunte sobre as circunstâncias da prisão. Então, basicamente, para perguntar para o preso se ele sofreu algum tipo de tortura ou de violência por parte dos policiais que o prenderam. Então, veja bem, é o próprio Estado invertendo a presunção de legalidade e legitimidade dos atos dos policiais militares ou dos policiais civis que ouviu o preso posteriormente, para inverter e passar a considerar a priori que ele pode ter cometido alguma tortura contra o preso. Então, ali a gente tem que perguntar para o preso se ele foi bem tratado, se ele sofreu algum tipo de violência, enfim, invertendo completamente, quando, na verdade, era ele que tinha, se fosse o caso,
de ter efetivamente ter sofrido alguma tortura, alguma violência, a gente sabe que às vezes isso pode acontecer mesmo, ele pode, por meio do defensor público ou do seu próprio advogado, fazer esse tipo de denúncia. E não o Estado, a priori, já considerar como uma grande possibilidade disso ter acontecido e já inverter os fatos e criar ali uma situação totalmente favorável para que ele se sinta confortável em acusar levianamente os policiais que os prenderam. E isso efetivamente acaba acontecendo. Muitas vezes os policiais acabam sendo acusados de forma leviana por um preso que quer se vitimizar na frente do juiz de direito. Então, isso tem acontecido bastante. Sem contar os outros problemas relacionados à audiência de custódia. Para quem, como eu, trabalha em cidades pequenas, nós temos pouquíssimos agentes penitenciários, pouquíssimos policiais militares, por exemplo, em cidades de 20 mil habitantes, às vezes nós temos 10, 15 policiais militares por uma cidade inteira. Muitas vezes eles estão de férias, estão licenciados, e para trazer o preso para a audiência de custódia, a cidade fica praticamente desguarnecida de segurança. Então, são gastas viaturas, gasta gasolina, gasto pessoal que não tem, as cidades pequenas, pelo menos, não dispõem de policiais suficientes, nem agentes penitenciários de segurança para levarem esses presos a uma sala de audiências. E sem contar também que esse ato ele é absolutamente inócuo, e eu vou dizer por quê. Não existe compensação de culpas no direito penal. Então, eventualmente, se o preso realmente sofreu alguma violência policial, sofreu alguma tortura, essa tortura por parte do policial militar, caso ocorra, não vai ter o condão de anular eventual crime que esse preso tenha cometido. Então, se um policial militar, no momento da prisão, praticou algum tipo de violência contra o preso, o policial responde pelo crime dele e o preso responde pelo seu. Não existe, é o princípio basilar no direito penal. Não existe compensação de culpas no direito penal. Então, mesmo que essa tortura se configure, isso não vai anular o crime que aquele preso praticou. Ele vai ter que responder pessoalmente pelo seu delito e o policial, se for o caso, vai responder pessoalmente por eventual abuso de autoridade, por eventual tortura, enfim. Crime, cada um responde pelo seu. Responsabilidade pessoal não existe. É isso aí. Essa é a juíza de direito lá de Minas Gerais que foi convidada a participar desse debate na Câmara dos Deputados. E ela é uma juíza bem combativa no Twitter. Eu sigo ela no Twitter, Ludmila Grilo. Se você quiser segui-la no Twitter. Ela fala justamente que essa audiência de custódia é ridícula. É ridículo. São os defensores do direito garantista que defendem uma coisa dessa. O policial leva o preso diante do juiz e, obviamente, o preso se faz de vítima e a coisa imediatamente vira contra os policiais. É esse o debate, né? Fora o fato, assim, pega 3, 4 cidades do interior que tem 10 mil, 5 mil habitantes, 15 mil habitantes, 20 mil habitantes, e uma comarca responde por esses 3, 4 municípios. Obviamente que nesses municípios tem uma guarnição de policiais bem menor. E esses policiais, além de levar o preso para fazer o flagrante na delegacia, já ficam presos, entre aspas, né, junto com o preso lá fazendo o flagrante que dura de 6 a 8 horas. Daí tem que levar esse preso até essa comarca que responde para esses municípios menores. O policial primeiro que ele não dorme, né? Vai ficar 12 horas, 14 horas seguidas. E aí, enquanto que ele está levando esse preso aqui nessa comarca, esse município fica desguarnecido. Os únicos PMs que tinham lá estão agora, além de participar de um flagrante de 6 a 8 horas, vão, às vezes, viajar aí 50, 40, se não 80 quilômetros até chegar naquela comarca que responde pelos demais municípios, para levar para a audiência de custódia. Você acha que chegar lá já é atendido? Não. Fica na fila, né? 2, 3 horas de fila ali, mais 1 hora e meia de ouvir o preso,
além de poder sair de lá preso também, porque o preso vai falar mal, aqui o município menor ali está sem policial. Então é isso aí, essa idiotice, são os idiotas, são os imbecis, eles não pensam em nada, eles só pensam no garantismo lá naquela, né, engravatados no ar-condicionado. Não, vamos fazer audiência de custódia, a ONU prevê, mas que a ONU vai para o inferno, gente, que isso? A ONU quer mandar dentro dos países, a ONU não faz nada. Agora aí tem esse piche do Maduro. A ONU em 2000 não, foi agora no começo do ano, entregou uma placa para o Maduro que ele combate a fome. Mas aí eu vou seguir a ONU? Esse país aqui também está virado, viu? E ele está tão virado que eu vou mostrar para você como é que os deputados, as deputadas do PT se comportam na Lauda 6 lá. Ó. Não é na Lauda 6, na Lauda 5. Olha como é que as deputadas do PT, elas têm uma estratégia, elas irritam. Aí a pessoa perde a cabeça, aí elas chamam de machista, disso, daquilo. Coloca aí para ver. Respeitem o deputado Ivan Valente, que vai utilizar a liderança do pessoal para falar. Por favor, deputado Ivan Valente, pelo pessoal. Então, de ordem após o deputado Ivan Valente. Pois não, deputado O Alencar. Alencar, sim, porque é machismo, além de tudo. machismo, deputado. Sério, deputada, você é chata demais, deputada. Por favor, tudo é machismo. Eu respeito. Porque toda hora é acusação que eu sou machista, que eu sou homofóbico, não sei o quê. Por favor, vocês só sabem gritar. Ganhe no argumento, ganhe no regimento. O deputado Ivan Valente vai utilizar o horário do pessoal. Por favor, sentem-se. Mas que sangria desatada. Deputado Ivan, com a palavra, por favor, pelo pessoal. 4 minutos. Não. Peraí, começou a ordem do dia, então eu suspendo a reunião e retornamos após a ordem do dia do plenário. Nem pode, não sabe nem o que faz. Vossa Excelência não sabe o que faz nessa comissão. Retira a expressão Vossa chata, Excelência deputada Maria do não está à Rosário. altura. Retira a expressão. Vossa Excelência... Não, senhor presidente. Não posso retirar agora? Não, sabe por quê? Por quê? Porque eu quero lhe responder. Eu tenho Pois um não. minuto para lhe responder. Já estamos na ordem do Vossa dia, mas Excelência pode pode me responder. dar um minuto? Posso, com certeza. Com Deputado Maria do licença, Rosário, com a senhoras palavra. e senhores. Senhor presidente, Vossa Excelência aprendeu de forma tão ruim com o canalha que está na presidência da República. Vossa Excelência aprendeu com aqueles que batem em professores, com aqueles que jogam cachorros em educadores. Vossa Excelência aprendeu com aqueles que torturam. Vossa Excelência aprendeu com quem? A ser projeto de ditador. Vossa Excelência nos chama na sua sala e é cheio de mimimi. Pede desculpa, se faz de coitadinho. Vossa Excelência tem sempre um sorriso de coitadinho, mas quando aparece aqui, desmerece o nosso trabalho. Senhor presidente, eu lamento a sua impostura. Eu não sei se eu vou levar o Conselho de Ética, mas eu vou pensar. Porque Vossa Excelência, semana passada, me disse, vai! Para onde, presidente? Hoje, Vossa Excelência acha que... Essa mulher aí, o pior é que tem gente que vota nela. Ela é assim, ela sempre foi assim, ela grita, ela já simulou dentro da Câmara dos Deputados que um deputado a agrediu. É um negócio, é uma esculhambação, sabe? É uma esculhambação, é uma falta de respeito que essa mulher tem, né, com as pessoas. Quer ver, ó, na Lauda 7 aí, ela chama o juiz Moro, categoricamente, foi ontem isso, de ladrão. Coloca aí. Só porque Vossas Excelências querem perseguir politicamente. Porque Vossas Excelências estão a serviço de um juiz ladrão, Sérgio Moro. Eu estou repetindo aqui as palavras de Glauber. Porque Glauber deu essa opinião. O que foi Sérgio Moro senão um juiz ladrão? Nos autos, marcando da forma que queria o processo contra o presidente Lula, estabelecendo os interesses pessoais de ocupar cargos e políticos acima da lei e da própria Constituição.
Demorou parte do Brasil para acordar, mas não me surpreenderia se daqui a algum tempo tivéssemos vazamentos que apresentassem o juiz Moro ladrão. Sabe, isso aí é um desacato terrível, um desacato à autoridade, assim, terrível mesmo. Bom, vamos falar daquele acidente grave que aconteceu ontem em Fortaleza. Coloca as imagens aí. Terrível esse acidente aí ontem. Coloca o som. Meu Jesus Cristo. Tem gente aí. Caralho, mano. Olha aqui, cara, na frente aqui do cliente que eu tava agora, ó. O prédio desabou, cara. Aqui, na Tibus Cavalcante. Em frente ao cliente aqui que eu tava, mas tu acredita? Tá cheio de gente dentro, cara. Cheio de gente dentro. Olha aqui o jeito que ficou aqui, minha moto. Foi agora, macho. Aqui, ó. Tá em frente ao cliente que eu tava aqui, ó. Bom, cerca de 150 voluntários ainda auxiliam na busca pelos sobreviventes no prédio em Fortaleza. Os bombeiros confirmaram 2 mortes. São pessoas que moram nas proximidades ou participantes de grupos que ajudam socorristas. Os voluntários organizam doações que chegam até o local e distribuem alimentos e mantimentos para as vítimas e também para os profissionais que trabalham no local. É um trabalho. Ontem os bombeiros ali conseguiram salvar bastante pessoas, né, dos escombros. E eles faziam ali um trabalho muito interessante de silêncio, né? Até o helicóptero dos bombeiros que estava sobrevoando a área mandaram pousar, que eles tinham que ficar bem quietinhos para ouvir as pessoas chamando. Então teve até um rapaz que estava preso nesses destroços aí e acabou fazendo uma selfie para deixar os pais, né, tranquilos em relação a ele. Acaba de cair um prédio. 5 pessoas, 9 pessoas já foram retiradas aí com vida, né? Olha aí, meu Deus, oh meu Deus. Olha aí, ó, as imagens de cima de um outro prédio. Um prédio de 7 andares. Enfim. Agora, o que aconteceu com esse prédio aí que estava descascando? Tem até um vídeo ali, né? Estava caindo. Tem um outro, não tem um vídeo ali, o Gabriel, que mostra os pilares descascando? Não é, isso é foto. Tem sim. Tem um vídeo aí que mostra que os pilares internos ali da garagem, tudo estava... Vamos ver aí, ó. Esse aí. Então, veja como é que o prédio estava internamente. Ele já estava todo descascando ali, ó, caindo. E essa aí é a base do prédio, olha lá, ó, embaixo na garagem aí. A prefeitura diz que não há registros oficiais de acordo com a administração municipal até 95. Havia uma casa no terreno. O prédio foi construído de maneira irregular. Quer dizer que a prefeitura, até 95, era uma casa. Eles não sabiam que tinha um prédio ali. Esse é o Brasil, cara. A prefeitura de Fortaleza afirmou que o prédio que desabou na manhã de ontem, em um bairro nobre de Fortaleza, foi construído de maneira irregular. Segundo a prefeitura, até 95 havia uma casa no lugar do edifício Andréia, na rua Tiburcio Cavalcante. O primeiro imóvel foi erguido na década de 70. A administração municipal informou ainda que a construção irregular dos 7 pavimentos é o motivo pelo qual não há registros oficiais. Meu Deus do céu. O Corpo de Bombeiros afirmou no fim da tarde de terça que trabalha com a hipótese de que 18 pessoas estivessem no local no momento do desabamento. O número foi definido seguindo as informações prestadas por familiares dos moradores do edifício e de pessoas que estavam no pequeno comércio que fica ao lado do prédio e também foi atingido.
Tá cheio de gente Até a última atualização, 9 pessoas foram resgatadas com vida e outras 8 eram consideradas desaparecidas. No fim da noite foi confirmada a primeira morte em decorrência do desabamento. Frederico Santana dos Santos, 30 anos, que estava em um mercadinho ao lado do prédio. Os bombeiros afirmaram que não vão interromper as obras de resgate durante a madrugada de hoje, né? Não iam interromper. Emanuel Maia Mota, presidente do Conselho Regional de Engenharia do Ceará, afirmou em uma entrevista coletiva que também não tem registro ou nome do engenheiro responsável pela construção do edifício Andréa. Aqui no CREA, a gente está constituindo uma comissão que vai levantar informações acerca da responsabilidade dos profissionais que estavam ali na nuvem, digamos assim, de serviços a serem executados. E vamos repassar para a Defesa Civil. Meu Deus do céu. Ninguém sabia que o prédio estava lá há anos, desde 95. O CREA não quis comentar as imagens divulgadas pelos vizinhos que já temiam uma tragédia, como a gente mostrou. Bota a garagem de novo lá. Na garagem do prédio, um vídeo foi feito na segunda-feira. Esse vídeo foi feito na segunda-feira, hein? Mostra que as colunas de sustentação tinham as vigas à mostra. E uma delas coberta por plástico. Mota afirmou que foi registrada nesta segunda-feira uma anotação de responsabilidade técnica, informando uma reforma de recuperação de construções e pintura no edifício Andréa, orçado em 22 mil. O documento é exigido sempre que os condomínios ou donos de casas vão fazer obras no imóvel. Ninguém sabia de nada. Este é o Brasil. O Brasil é assim. Vai construir em Miami um prédio. Vai construir um prédio em Miami. Prédio clandestino. Sim, vai sim. Vai lá em Miami e consulta lá que tem prédio clandestino desde 95 lá. Vai achar sim. Mas é o fim do mundo, né, cara? Eles não tinham conhecimento que ali tinha um prédio. Não, para eles tinha uma casa. Eles olhavam na planta lá, tinha uma casa. Mas que bonitinho, né? Que vergonha, gente. Que vergonha. No Facebook, Genilson Gomes, bom dia. Elza Martins da Costa, bom dia. O Genilson está comentando sobre a Maria do Rosário. Chamar essa esquizofrênica de chata é ser delicado. Elza Martins da Costa, bom dia, Forcolém. Não suporto essa mulher, Maria do Rosário. Como ninguém processa essa mulher que chama juiz de ladrão e o presidente de estuprador. Ela faz o que ela quer, né? Mas aí, voltando essa conversa aí de Fortaleza, né? Todo mundo ali gosta de ir para lá, em algumas praias e tal. Vai em Miami lá, ver se tem prédio clandestino. Se você que está comigo no Face, o Face continua fazendo, eu vou com esse castigo, hoje é dia 16, né? Eu vou de castigo no Face até dia 18, às 8h32, estou de castigo no Face. Então, por isso que não tem audiência. Claro, tem audiência das pessoas, 16 pessoas nesse momento estão ao vivo. Normalmente estaria com 100 e poucos, 200, 300, mas o Face não quer. O Face é ideológico, né? É esquerdão. Aí, como eu tenho um viés, né, direita, eu sou conservador, eu sou pela família. Eu também não tenho político de estimação. Mas eu sou pelo certo aí, pelo que a gente está... Votei nesse cara aí que está de presidente, para ele chutar a porta deles mesmo. Nunca votaria nessa gentalha, nessa vagabundagem aí. Se não tivesse um candidato como ele, não iria votar em ninguém. Aí eu ia pela primeira vez anular meu voto. Nunca anulei meu voto. Né? Então, assim, é nojento. E aí, quando eu fico falando mal do Face, daí vai caindo até as pessoas que estão lá. O Face, eu acho que vai apertando um botão lá. Tá falando mal de nós? Então eu vou acabar contigo. Eu nem estou compartilhando porque eu não consigo. Nem na minha página, nem nada. Enfim. Vamos nessa, né?
Que é isso. Olha, a importância de se ter uma arma para defender a sua família. A gente já te apresentou esse vídeo, mas agora ele está bem mais completo. Um vídeo completo de como eles entraram dentro da casa. Coloca aí. Aí, ó. Eles clonaram o controle lá em São Paulo para entrar nessa casa aí. Eles vão entrar com esse carro. Esse carro que também é roubado. Aí, ó. Vai descer uma galera e eles vão tentar assaltar a casa. Olha só, todos eles armados com revólver, com tudo. Aí eles entram na casa aí, ó. Eles vão chegar nessa sala aí. Aí, ó, chegaram. Vieram lá da garagem, só que o cara já ouviu, né? Ele ouviu que tem nego entrando que... E aí a bala pegou. Aí a bala escorreram. Agora nós vamos ver lá na parte de cima. Aí, ó, quando o cara percebe, ele ouve aí, acho que até ouviu o portão abrindo lá, né? Pegou a arma dele. Uma casa bem bonita, né? Quando viu que os caras estavam subindo, olha lá, ele vai dar uma espiada, viu? O cara tá subindo, pá, tô. Mandou bala, velho. Mandou bala lá, ó. Aí você viu na outra imagem que eles correram. Agora você vai ver eles tentando sair da casa, rapaz. É. E esse carro que tá parado aí, esse carro preto ou azul, tá esperando eles. Olha o que o cara faz quando eles saem correndo lá, ó. Olha lá, ó. O cara se manda. Espera aí, vagabundo, pelo amor de Deus. A bala tá pegando aqui, rapaz. O caroço, ele meteu o caroço em nós. Veja só, se esse cara não tem arma em casa, tava todo mundo rendido, sabe lá o que ia acontecer. Os defensores do desarmamento geral, que não adianta o cidadão ter uma arma em casa, que isso é um perigo. Olha como é perigoso. Perigoso é não ter nada para se defender, né? Corta para cá. E os policiais chegam, pegam o suspeito, dão voz de prisão, algema, com as mãos para trás, bota na viatura, tá resolvido, né? Vão levar para a delegacia. O cara algemado, com as mãos para trás, está seguro? Será? Coloca aí, veja essa imagem. Bota o som. Bora, moleque, faz aí. Bora, Viu moleque, só a faz aí. malandragem do vagabundo, rapaz? Vagabundo sabe tudo, meu irmão. Bota lá o da 10 aí. O ministro Gilmar Mendes fala mal do Moro e o Moro está começando a responder, ó. Ele coloca lá o Gilmar Mendes. Moro virou este personagem que o Bolsonaro leva para ver o jogo do Flamengo, diz Gilmar. E o Moro responde. Além de sempre ter tratado o STF e seus ministros com todo respeito, tenho a consciência tranquila em relação aos meus atos. Tanto é que não tenho nenhum problema em ir a locais públicos, inclusive estádios de futebol. Vai o Gilmar Mendes no estádio de futebol para ver
A vaia que ele vai ganhar. Vai lá, ô Gilmar Mendes. Vai no estádio de futebol, vai olhar o jogo do Flamengo lá. Lauda 8. Bolsonaro e seus ministros hasteando a bandeira. Você já viu isso na Globo? Você já viu algum canal? Veja como é que ele faz. Muito bem, eles fazem esse ato aí uma vez por mês, a forma de reverenciar o nosso país, patriotismo, né? É uma coisa bonita. E o presidente, na Lauda 9, deixa um recado para a CPI das fake news e também desmente uma das maiores fake news das eleições de 2018, que ele acabaria com o Bolsa Família. Veja aí. Nós temos no Congresso Nacional uma CPMI dos fake news. E essa ideia apareceu ano passado exatamente por causa das fake news. Se eu fosse depor na CPI, eu sei qual é a intenção, não dos que assinaram, que muitos assinaram de boa fé a CPMI, mas por parte de quem está conduzindo o trabalho, eu diria que tivemos sim muitas fake news por ocasião das eleições do ano passado. Porque se não tivessem essas fake news, eu teria muito mais voto do que tive, porque quase todas foram contra a minha candidatura. Entre elas, uma iniciativa bastante desesperada da oposição, que começou a pregar em todo o Brasil, em especial no Nordeste, que nós acabaríamos com o programa Bolsa Família. Então, para mostrarmos que nós não estávamos contra esse programa e queríamos ajudar os pobres, mesmo sabendo que o bom programa social é aquele que sai mais gente do que entra. Nessa data, com a participação do Osmar Terra, o trabalho dele em especial, bem como o Paulo Guedes, que é o homem aqui que é o nosso posto Ipiranga da economia, nós tivemos o prazer e a satisfação de assinar isso e mostrar para os mais humildes que nós pensamos nele, que é um governo que pensa em todos, não apenas naqueles que nos acusam de nós estarmos defendendo. Nós defendemos a todos, todo mundo é brasileiro e sabemos que esse recurso não é meu, esse recurso vem de todos que pagam impostos no Brasil. Então, os 13º assinado agora, no meu entender, uma grande conquista dessas pessoas que tanto necessitam e ficaram esquecidas por muito tempo. Então, parabéns a todos, muito obrigado. Isso aí. E estou trocando de assunto. Lauda 4, o homem salta de carro em movimento para evitar sequestro aí. Impressionante o que esse senhor fez. Ele foi sequestrado em Cachoeirinha, estava sendo levado, sequestrado, né? E aí ele estava num Meriva, ele tem 60 anos, foi sequestrado por 4 indivíduos em Cachoeirinha. Ele anunciou a venda de 2 quadriciclos em redes sociais e os bandidos se passaram por compradores. O fato aconteceu ontem, quando os criminosos marcaram um encontro para ver a mercadoria e então efetuaram um sequestro. Os sequestradores estavam armados e renderam o vendedor, que entrou num Chevrolet Safira com os criminosos. Quando o grupo estava circulando pelo bairro Moradas do Bosque, o senhor avistou uma viatura de fiscalização de trânsito estacionada e, ao se aproximar do veículo, conseguiu se desvencilhar dos bandidos saltando do carro em movimento. Um agente de trânsito percebeu a ação, tentou abordar o condutor do Safira, que imediatamente arrancou em disparada. Os agentes iniciaram então uma perseguição e acionaram a Guarda Municipal e a Brigada Militar. De acordo com a Brigada, na fuga o condutor acabou batendo o Zafira contra uma cerca,
Os bandidos desceram do veículo, efetuaram disparos contra as guarnições e em seguida entraram no matagal para dar prosseguimento à fuga. Os policiais militares perseguiram os homens e 3 dos 4 indivíduos foram presos. O senhor que pulou teve escoriações leves, passa bem. Graças a Deus, né? Olha, gente, eu estou aqui no estúdio agora aqui, e eu ouvi vários trovões. Agora eu vi um trovão ali que tá doido, velho. O céu pretende desabar daqui a pouco em chuva, né? Diz que vai a chuva até domingo. Bom, tá na hora do Alexandre Garcia. Vamos com o Alexandre Garcia agora. Pois é, eu tenho falado aqui da briga entre o presidente do PSL, Luciano Bivar, e o presidente da República, Jair Bolsonaro, que fez com que o PSL se tornasse um grande partido depois de ter sido um partido nanico, passou a ganhar mais dinheiro, 100 milhões por ano, e aí parece que brilharam os olhos da comitiva, da diretoria do partido, né? E aí começou a dar problema, o presidente queria que fosse um partido diferente, assim como o governo dele é diferente, que fosse um partido transparente, para rimar com diferente, né? Mas parece que trata-se de um partido igual aos outros, que o presidente está entrando aí na justiça para abrir as contas, disse o outro dia, né, 6 dias antes do que aconteceu na manhã dessa terça-feira, o presidente recomendou a um militante pernambucano, olha, Luciano Bivar, não, esse está queimado, né? Estava bem chateado com o Luciano Bivar, e aí estourou na manhã de hoje a operação Guignol. Guignol é o nome de um boneco, um marionete, de um teatro de Lyon, na França, né, teatro de fantoche, e, certo, a Polícia Federal, na sua criatividade, quer dar esse nome à operação, que usa fantoches, usa bonecos, ou seja, usa laranjas, geralmente mulheres, né, para justificar o dinheiro, as candidaturas e tal, e isso que incomodou certamente o presidente Bolsonaro. Na divisão do partido que eu falei aqui, os que ficam com o presidente mesmo arriscando serem expulsos do partido, os que estão na dúvida, os que vão entrar no fim e os que vão estar com Luciano Bivar, depois dessa ação policial, os ânimos se acirraram ainda mais, né? As pessoas já estão percebendo para que lado é melhor ir, né, depois dessa ação policial autorizada pela Justiça Eleitoral de Pernambuco, né? Foi lá em Jaboatão de Guararapes que foi feita busca e apreensão, etc. A propósito, tem gente sendo expulsa do PSB, do PDT, por terem votado a favor da reforma da Previdência, que, aliás, deve ser aprovada em segundo turno na semana que vem, em seguida promulgada. Uma reforma a menos, a próxima será... Bom, a reforma trabalhista está sempre ali sendo feitos alguns pedaços da reforma trabalhista, da atualização da CLT, mas a reforma tributária está sendo esperada, juntar 3 propostas, que tem por aí uma do governo e 2 na Câmara e no Senado, e a reforma necessária também é nas leis penais. Eu tenho falado aqui, tem gente que não quer reformar as leis penais. Está bom assim, né? As leis penais são boas para os bandidos, né? Cuidam, as pessoas estão muito preocupadas com os direitos humanos dos bandidos e esquecem dos direitos humanos dos alvos dos bandidos, que é a população brasileira. Mas, enfim, essa questão aí do TRE e da Polícia Federal, busca e apreensão em residência e escritório de Luciano Bivar já altera um pouco a balança dentro do PSL. Uma reunião para tratar dos rebeldes do PSL chegou a ser suspensa em Brasília. Teria sido feita na tarde dessa terça-feira. Bom, ainda sobre essa questão aí de reformas, a necessidade de reformar a CLT, porque, vejam só, isso tem reflexos até no turismo no Brasil. Navios, por exemplo, da Royal Caribbean, né, 6 navios operando no Brasil, parou de operar, caiu fora.
porque aqui tem CLT, aqui tem... É muita complicação para operar no Brasil. Aí não traz turistas. Eles trouxeram 600 mil turistas por ano. Hoje, toda a navegação traz 300 mil, né? Mas pararam. Agora, por falar em navegação, gente, vocês não vão acreditar o que aconteceu em Fernando de Noronha, dia 14. Ou seja, ontem, né? O navio estava um navio de luxo. Tanto de luxo que tem quase tantos tripulantes quantos turistas, quantos passageiros. 200 passageiros e 125 tripulantes para servi-los. O World Explorer. Tem gente que paga por uma cabine de luxo $6 mil por dia. Faça uma conta aí, dá mais de R$20 mil por dia, né? Gente que tem dinheiro para gastar. Ia descer em Fernando de Noronha, estava tudo combinado. O navio passou o dia lá, rodando a ilha, olhando para a ilha de longe, sem poder desembarcar. Todo mundo na ilha estava pronto para receber turistas, escunas, almoços, atrações, passeios, né? E faturar. Sabe por que não pôde descer? Porque não tinha licença do IBAMA e o IBAMA não resolvia. Recife dizia que era Brasília que tinha que dar autorização, sendo que Fernando de Noronha é um pedaço do estado de Pernambuco, né? Vejam só, né? Interesses nacionais, interesses burocráticos e medo, né? Medo de demissão e tal dentro do IBAMA, estavam muito acima dos interesses lá do pessoal da ilha, que trabalha na ilha, de receber turista. O navio acabou desistindo e foi para Natal, que é um outro belo lugar para visitar, né? Mas só para vocês saberem como essas coisas, como se espanta turista aqui no Brasil. A outra forma de espantar turista é sujeira, mau cheiro, bagunça no trânsito, insegurança pública principalmente, e gente querer ganhar um dinheirão no hotel, no restaurante, à custa de turista. Isso espanta. Eles contam para os outros e não vêm mais. Esse é um dos problemas aí. Jogaram fora, né? Jogaram fora uma boa oportunidade de faturamento de quem vive lá em Fernando de Noronha, né? Claro, vive às custas do turismo. Bom, eu queria falar sobre uma pesquisa que saiu da XP com IPESP, que é um Instituto de Pesquisas Econômicas, Sociais, em que parece que o governo federal está dando uma virada na pesquisa de opinião. O bom e ótimo, que estava 30%, só subiu para 33%, agora é um terço. O ruim e péssimo, que estava em 41%, caiu para 38%. Né? A expectativa positiva desse governo está em 46% e a negativa em 43%. Quer dizer, já na balança já subiu o otimismo. Eram contra a privatização 58%, agora são 55%. Só que o governo Bolsonaro ainda não se recuperou, porque no início do ano estava em 40% de positivo e 20% de ruim e péssimo, né? O 20% virou 43% e o 40% positivo agora está em 33%. A expectativa inicial boa, positiva do governo era 57% e a negativa 20%. Então ainda não voltou àquela expectativa inicial. E o Congresso Nacional está com 42% de opinião negativa e só 14% de positiva. Aí o Instituto de Pesquisa perguntou, né, quem é o responsável pela situação econômica aí, em que todo mundo está com o pé atrás, está esperando medidas, que está cheio de desemprego. Deu Lula em primeiro lugar. Lula com 31%, em segundo lugar Dilma com 19% e Temer com 14%. O que Temer também pegou o abacaxi agora, ele fazia parte do governo Dilma, né? Sobre a responsabilidade aí do desemprego.
Aí outra coisa que as pessoas notaram é o noticiário. Vejam só, eu que sou jornalista sinto isso como uma reprovação. O noticiário está isento apenas para 23% das pessoas. Está contra o governo 51% e a favor do governo 17%. Que bom que fosse a maior parte noticiário isento, né? Noticiário isento, neutro, dando a notícia, dando os fatos. Mas é o que pensam as pessoas nessa pesquisa da XP e PESP. E, por fim, perguntaram sobre Lula e a prisão de Lula. É um assunto que o Supremo, não sei se vai decidir até o fim, a gente nunca sabe se não vai vir um voto aí pedindo vistas, né? É pela segunda vez que o Supremo trata da prisão em segunda instância, mas Lula está, nesse caso, na primeira condenação e vai estar na segunda condenação também, que já passou da primeira instância e está lá na segunda. 37% das pessoas querem que Lula continue preso. 23% acham que ele tem que sair para o semiaberto, nem que seja à força, né? E 30% dizem que Lula só sai se quiser, que ele tem o direito de ficar preso. É uma coisa... Eu nunca vi isso, né? Depois do Lula livre, uma decisão dessas, né? Então a gente está vendo aí que as pessoas estão começando a perceber essa virada de governo, que é a virada, reflete uma virada na economia, né? A opinião pública de aprovação do governo sempre vem em consequência de melhora na situação econômica, né? E vamos esperar a decisão do Supremo, né, para saber o que o Supremo vai dizer sobre prisão em segunda instância mais uma vez, né? Os advogados que eu conheço dizem que segunda instância acaba o processo. Na questão que está em pauta, no crime, acaba, né? Não tem mais nada para discutir. O que tem para discutir depois é firula burocrática de judicialismos. Esqueceu de fazer isso, não ouviu o réu depois, ou não ouviu antes, aquelas histórias que a gente ouve, né, com tantas vezes aqui nesse país que se curva à suprema divindade da burocracia. De Brasília, Alexandre Garcia. É complicado, né? Brasília é complicado. Ai, tinha que pegar o Juscelino Kubitschek, pegar o esqueleto do Juscelino Kubitschek e dar uma chacoalhada, assim, o que foi fazer, né? Fazer essa Brasília aí para isolar o poder e hoje a gente não alcança eles, né? Pacto federativo, uma porcaria no Brasil. Nós continuamos numa monarquia, só que alimentamos um rei com 3 cabeças, né? Faminto. Não é nem presidencialismo, nem... É um rei lá, que manda com 3 cabeças, com o Congresso Nacional mais a presidência. Agora é um dragão com 4 cabeças. Tem o Supremo Tribunal Federal. Então, e a gente alimenta, pega todos os recursos, vai exaurindo os recursos municipais, estaduais, para alimentar os bilhões que eles gastam lá em Brasília. E a gente não alcança eles. Quem a gente alcança? Os prefeitos. Os prefeitos estão aqui. Aí a gente cobra, tem que cobrar, do prefeito mais saúde, mais... E onde é que está o recurso? O recurso da municipalização da saúde. Da onde? Se depende do recurso que vem da verba federal. Agora, se o Pacto Federativo fosse o município ficar com 70% do que arrecada e 30% reparte entre a federação e o Estado e a federação seriam mais enxutos. Para que tanto deputado estadual na Assembleia, tanto deputado federal? Para fazer conchavo e viver de verba pública que nós pagamos, é isso. Nós pagamos tudo para eles. Eles têm muitas regalias que não deveriam ter. Enfim, né, amigos? Que Deus abençoe nosso dia, porque só Deus mesmo para salvar a nossa pele de alguma forma, porque brasileiro continua, brasileiro vai, né? Brasileiro é lutador, brasileiro é bem lutador. Eu morei 6 anos no Rio de Janeiro, falam que o carioca é preguiçoso, não sei que, não tem nada disso não, filho.
Carioca que mora em Japeri pega um trem às 4 da manhã e vem até a Central no Rio de Janeiro, andando 80 quilômetros de trem, lotado, para trabalhar. Então não é esse estereótipo do carioca que você viu nas novelas, nas coisas, é aquele da Zona Sul ali, filhinho de papai, que não faz nada, que é preguiçoso, não quer fazer nada. O carioca de subúrbio é trabalhador. Então tem muitas pechas, né? Nordestino, então, que povo trabalhador. É o povo dos serviços. São Paulo e Rio de Janeiro funcionam no seu serviço porque os nordestinos estão lá empregados em hotéis, em restaurantes, em tudo. E olha, trabalham mesmo, são camelos para trabalhar. Então nós temos muitos estereótipos assim, preconceitos dentro dos Brasis, né? Claro que existem, as culturas são totalmente diferentes, isso é verdade. Mas o que adianta o Estado do Rio Grande do Sul ter a fama de sermos trabalhadores? O Estado do Rio Grande do Sul tem a fama lá em cima, os cariocas falam, pô, lá seu estado é foda, hein? Desculpe a expressão, mas são politizados, Da onde que a gente é politizado? Da onde que a gente é politizado? Como vota errado aqui, rapaz? Se a Maria do Rosário ainda está sendo eleita deputado federal, nós somos politizados da onde? Se o PT consegue governar o estado do Rio Grande do Sul, da onde que a gente é politizado? Gente? Pelo amor de Deus, desculpe. Não dá assim, não. Mas, desculpe, mais uma vez saiu o palavrão aqui sem querer, mas que Deus abençoe nosso dia e que Ele seja grande e presente na sua vida, curando a sua saúde, no que você precisar, abrindo as portas que você precisa. Tenha fé, porque Jesus abre as portas. Tá bom? Uma ótima quarta-feira. Hoje é dia de Virtudes em Ação, às 6 da tarde, ao vivo. Tatiane Rotti apresentando, eu dirigindo. Tatiane apresentando hoje tem um trabalho das mulheres que ajudam, nas mulheres que estão com câncer. Elas dão um apoio muito grande, aí você vai conhecer esse grupo de mulheres guerreiras que há 13 anos faz um trabalho assistencial em Novo Hamburgo. Hoje aqui às 6 da tarde, pelo Facebook e também pelo canal 14, Virtudes em Ação. Um programa bonito, bacana e positivo. Até amanhã. Deus abençoe.